Em 1943, um livro foi lançado para propor uma história radicalmente nova para o Brasil. Ele foi aclamado pelas grandes mentes da época, sabe? Apresentava um passado muito mais grandioso. A ideia era criar uma identidade nacional única, sem dependência de fora. Então, vamos mergulhar nas 4 revelações mais espetaculares que esse livro traz. Bora lá! A primeira revelação já começa forte. O primeiro brasileiro seria muito, mas muito antigo. Esses fósseis, achados junto com mamíferos gigantes, provariam a antiguidade da vida por aqui. Tá, mas e a origem dessas civilizações? Não viria da Ásia, mas de um continente perdido. E que continente seria esse? A lendária Atlântida, que o livro aponta como o berço de tudo. O livro traça uma cronologia épica, cheia de cataclismos que teriam moldado os continentes. E para provar, cita até notas do arqueólogo que achou Troia, que também estaria atrás da Atlântida. Com isso, os povos originários do Brasil iam parar no centro da história antiga mundial. Agora, a terceira revelação. A autora muda de foco e vai para a geologia, olhando um mapa. A tese é que a costa do Brasil e da África se encaixam como um quebra-cabeça. E não só a costa, até os rios pareciam continuações um do outro lado do oceano. A explicação seria um cataclismo que separou tudo, deixando o Brasil flutuando para o oeste. Mas o que mais essa terra antiga poderia esconder? A gente vai para a última revelação. Pois é, a quarta revelação fala de cidades perdidas, escondidas no interior do Brasil. A base para isso, um manuscrito de 1743 que descrevia uma magnífica cidade em ruínas. Os detalhes são incríveis. Estátuas, casas de pedra, tudo de uma civilização muito sofisticada. Para a autora, isso não era lenda. Era a prova de um passado brasileiro simplesmente épico. Ok, mas por que um livro com teorias tão fantásticas se tornou tão importante? O ponto não era provar, mas sim despertar o interesse pelo que é nosso, entende? No fundo, foi uma verdadeira declaração de independência intelectual, feita aqui, para nós. Brasilidades nos faz pensar. Que mitos a gente cria para entender quem realmente somos? Sabe, em 1943, apareceu um livro fascinante, hoje quase esquecido, que propôs uma ideia, assim, bem radical. E se a história do Brasil não começasse em 1500, mas num passado muito, muito antigo, ligado a mitos e a continentes perdidos? Pois é, essa é a história de Brasilidades, uma tentativa de reescrever o lugar do Brasil no mundo. E tudo começa com uma pergunta que o próprio Mapa Mundi parece fazer para a gente. Uma pergunta sobre uma cicatriz geológica, a memória de uma fratura violenta que separou 2 mundos. E é daqui que tudo parte. A costa do Brasil e a da África. É quase impossível não olhar e não notar como o Cabo de São Roque, lá no nosso Nordeste, parece a peça de um quebra-cabeça que encaixa perfeitamente no Golfo da Guiné. Para a autora de Brasilidades, isso aí não era coincidência, era uma evidência. Mas quem foi a mente por trás dessa teoria tão audaciosa? Francisca de Basto Cordeiro. E com a obra dela, ela não estava apenas escrevendo um livro, ela estava lançando um desafio direto à história oficial do nosso país. Brasilidades foi publicado primeiro em 1929 e depois ganhou uma versão expandida em 1943. E ele surge justamente num momento de intensa reflexão nacional, sabe? Um período em que se debatia muito sobre o que, afinal de contas, significava ser brasileiro. E o que movia a autora não era assim uma frieza acadêmica, não. Era uma paixão avassaladora, como ela mesma admite aqui no prefácio. Era o amor pela terra que fazia com que ela quisesse recontar a sua história, mesmo que isso significasse desafiar todo o conhecimento estabelecido. Agora o mais interessante é que a obra não passou batida não. O grande Monteiro Lobato viu nela um livro número 1 e celebrou justamente essa ousadia de quebrar o monopólio dos eruditos. Brasilidades provocou, causou debate entre a elite intelectual da época. Certo. E qual era a tese central da Francisca Cordeiro, a base de toda essa revisão histórica? Bem, aqui a nossa jornada nos leva a um lugar que habita o imaginário de todo mundo há milênios, o lendário continente perdido de Atlântida. E aqui está o pulo do gato. É uma inversão de perspectiva revolucionária para a época. A Cordeiro argumentava que as civilizações antigas aqui das Américas, como os toltecas e os maias, não foram influenciadas por ninguém. Pelo contrário, elas teriam sido a fonte, a inspiração para os egípcios e para os assírios. Ou seja, a civilização teria nascido aqui. E para sustentar uma tese dessas, a pesquisa dela foi vasta.
A autora foi beber em fontes clássicas, de Platão a Homero, e mergulhou fundo também em tradições esotéricas, costurando uma narrativa que ligava as Américas diretamente a essa saga ancestral. E olha, isso aqui dá uma dimensão da escala de tempo que ela estava propondo. Não é uma história contada em séculos, não. É uma geologia quase mítica de cataclismos cósmicos ao longo de 800 mil anos, que teriam moldado o planeta e dado origem inclusive à Cordilheira dos Andes. Mas a teoria não se apoiava só em mitos. A Cordeiro apresentou que, para ela, era a prova mais forte, quase científica. E com isso, ela meio que antecipou em décadas o que hoje a gente conhece como a teoria da deriva continental. A ideia era como se fosse um divórcio geológico, sabe? Um processo em 4 atos. Primeiro, uma massa de terra única. Depois, um cataclismo abre uma fenda gigantesca. A partir daí, a porção brasileira começa a se mover para o oeste, numa viagem de milhares de anos até bater nos Andes e formar a América do Sul que a gente conhece. E a prova desse antigo casamento estaria nos rios. Repara só na simetria. O rio Níger, lá na África, parece a continuação direta do nosso São Francisco. O Congo, do Jequitinhonha. Para Cordeiro, eram as cicatrizes de um corpo único que foi partido ao meio. Ok, a teoria é grandiosa, a gente entendeu, mas por quê? Por que criar essa origem tão épica para o Brasil? A resposta está numa palavra que definia o espírito daquela época: brasilidade. Essa citação aqui de uma contemporânea, Gema Dalba, resume perfeitamente a angústia do momento. Existia um sentimento de que o Brasil estava sempre a reboque, na bagagem da história. O trabalho da Cordeiro era um grito para colocar o país e o seu povo na liderança. E brasilidade era bem mais do que um simples patriotismo. Era um movimento, um chamado para que se olhasse para dentro, para valorizar a cultura e a história próprias, em oposição a uma admiração constante por tudo que vinha de fora. Então, a missão do livro era clara. Era afirmar que o Brasil não era só uma terra de recursos a serem explorados. Era um manifesto contra a exploração estrangeira disfarçada de ciência e uma reafirmação do Brasil como uma terra de destino grandioso, uma verdadeira nova terra prometida. E para dar ainda mais tempero a essa grande narrativa, o livro ainda traz relatos fascinantes de exploradores que teriam encontrado cidades perdidas no interior do país, com ruínas monumentais, inscrições misteriosas, alimentando o sonho de um passado glorioso ainda escondido na selva. No fim das contas, o que Brasilidades nos oferece é essa costura fantástica, a coincidência das costas, o alinhamento dos rios e o mito eterno de Atlântida. Tudo isso para dar ao Brasil uma certidão de nascimento épica. E isso tudo nos leva a uma questão muito maior, né? A história de Brasilidades, seja ela fato ou ficção, revela o poder que as narrativas têm. Fica a pergunta: que mitos uma nação precisa criar sobre si mesma para conseguir, enfim, encontrar o seu lugar no mundo?